Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a falar sobre as organelas celulares. Ai, desculpa. Bom, organelas, elas assumem nesse contexto científico e lógico para com o núcleo sensitivo que expressa uma célula como um indivíduo, né? Alguém que tem propriedades de individualização própria, né? Uh, o, os órgãos que descontêm e mantêm o equilíbrio e a eficiência dessa vida, desse discurso que faz diretamente com o meio, né, associativo em que essa célula se encontra, né? Essa engenharia genética e essa capacidade de trabalhar da célula lhe faz cada vez mais grande, ou seja, adaptada a aos níveis de operações em que desintimidam ela em meio associativos. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que se você se alimenta sempre de alguma coisa, seja alimentos orgânicos ou inorgânicos, por exemplo, alimentos inorgânicos, imagens, sons, alimentos orgânicos, comidas, né? Coisas que colocam pela boca. Porque dentro desse lado de artifícios de entendimento do corpo, a gente decompôs e compreendeu que existe entre essas portas sensitivas a espécime de alimentação que elas digerem para com as variações de referências que um organismo tem, né? E aí a gente tem cada vez mais encontrado sobre essas células aquilo que diz sobreviver em organização desse circuito, tá? Então vamos dizer assim que os sentidos eles são sempre iguais, né? Os núcleos sensitivos eles são sempre iguais para as células. Só que o que modifica, o que renderiza essa célula são volumes de dados de processamento dessas células. E aí esses volumes de dados vão dizendo a célula qual que é a dissensação que tende ela a criar ou supervisar ou supervisionar para que gere daquilo que já tem potencial para equilíbrio, né? Então se você tem nas células cardíacas X quantidade de mitocôndrias, né? Mitocôndrias que são organelas que ajudam na metabolização de gases, né? De oxigênio, ajuda a quebrar energia, né? E aí você passa a correr, fazer atividade física diária, constante. E aí o que acontece? Essas células cardíacas, elas vão sofrer sobre as dissensações discutidas por esse núcleo de atenção, a viabilização, a supervisão de patrocínio para que essas mitocôndrias consigam se multiplicar. E aí a quantidade X
que havia antes de mitocôndrias vai aumentar e coerentemente a sua capacidade, habilidade, eficiência de desportar sobre esse esporte vai aumentar, porque você vai ter mais potencial sobre o desimpulso cardíaco, né? Sobre as dissensações de nervos cardíacos, por conta dos, eu não sei se é miócitos, né? Por conta das células cardíacas conseguirem esse patrocínio. Bom, e aí é basicamente assim. E nós estamos conhecendo cada um desses agentes que correlacionadamente desexpressam e ajudam a decompor sobre a associação celular o equilíbrio dessa célula, né? Os status coordenado dessa célula, né? Então vamos lá, vamos continuar a falar sobre as organelas aqui no canal. A última organela que a gente viu é o peroxisomos, né? E aí, hoje a gente já vai inserir mais algumas organelas aqui para conhecimento e descumprimento de atenção sobre esses status de biologia dos seres, né? Status de conhecimento celular, nossos novos amigos. Então, ó, peroxisomos. Então, vacúolos. A próxima organela que a gente vai conhecer se chama vacuolos. Vacuolos. Os vacuolos são envolvidos por membranas e preenchidos com fluido diferente do citoplasma. Então, eles são envolvidos por membrana e são preenchidos por líquido diferente do citoplasma. E aí a gente sabe que se a gente tem o citoplasma aqui, ó, que é um líquido, e aqui a gente tem outro líquido, a gente vai ter um diferenciais de líquido. São comuns em células animais e vegetais, contudo são maiores e mais volumosas nas células vegetais. Sua função é armazenar água e nutrientes. Então aqui, ó. Armazenar água e nutrientes. Além de regular mecanismos de pressão osmótica. O controle de entrada e saída de água, osmose nos tecidos vegetais, regula a rigidez das estruturas. Isso permite que algumas plantas, como por exemplo as herbáceas, fiquem eretas. Então, isso aqui, ó, a pressão osmótica regulada pelos vacúolos ajuda no controle da entrada e saída de água. Então a gente tem a tal da ereção por vacúolos acionar a descontração citoplasmática
e efetuar o ritmo químico da célula, causando uma certa mistura, um mix, causando uma mistura, um gás, né? Aquela questão de você pingar uma gota e fazer tipo faz quando você coloca bicarbonato em água, né? Você tem bicarbonato em água. Qual que é o nome? Nome do processo químico. Não é isso. Não tem água. Deixa eu ver aqui mais. Porque bolhas do bicarbonato, reação. Não, que saco. Não tô achando. Acho que acontece uma troca de calor muito rápida com o contato do bicarbonato, né? Dos sais dos bicarbonatos com a água. E aí esses sais em contato aqui, ó, eles se dissolvem, criam um certo calor, aumentam o calor aqui das partículas de água e elas começam a ir contra a pressão. E esse ir contra a pressão faz as borbulhas. E é mais ou menos isso que acontece quando o vacúolo pinga na célula. Por isso que eu queria para vocês verem, ó, a célula tá aqui, ó. E aí quando o vacúolo aqui, ó, no núcleo pinga aqui, ó, ele faz aumentar a temperatura e aí ele faz uma contração e chama a água, libera nutrientes ou suga nutrientes que estão em excesso no citoplasma. É basicamente isso. E dependendo da quantidade de água, pode atrair água de fora para dentro. Outros organismos também possuem vacúolos, como as bactérias. Nela, os vacúolos, os vacuolos, auxiliam na ingestão, digestão e eliminação de substâncias. Nas bactérias, você tem a ajuda para digestão, ingestão, digestão e eliminação. Ingestão, digestão e eliminação. Ação de substâncias. Vacilos, bacilodos, né? Ajuda, né? Agora os plastos. Olha, esse aqui eu nem me lembro dela. Os plastos são organelas presentes apenas em células vegetais e de algas. Então já vamos por observação aqui, ó. Somente em células vegetais. Então os vegetais
e de algas. Podem ser de 3 tipos básicos: os leucoplastos, cromoplastos e cloroplastos. Então a gente vai ter os leuceoplastos, os cerromoplastos, plaspaláteos e celioropalastos. Teus. Todos se originam a partir de pequenas vesículas presentes nas células embrionárias das plantas, os proplastos. Parasiteus, né? Então, todos se originam a partir de pequenas vesículas presentes nas células embrionárias das plantas, que são incolores. Quando maduro, adquirem coloração característica a depender do tipo de pigmento que armazenam. Os plastos podem se autoduplicar, pois possuem DNA próprio, além de serem capazes de se transformar em outros tipos de plastos de acordo com as necessidades da célula. Tá, mas para que serve? Vamos ver. Assim, por exemplo, um cromoplasto pode se tornar um cloroplasto ou um leuceoplasto ou vice-versa. Os leuceoplastos não têm cor, armazenam amido, reserva energética e estão presentes em alguns tipos de raízes e caule. Então, os leuceoplastos, eles armazenam amido. Os cerromoplastos são responsáveis pela cor de frutos, flores e folhas, e também de raízes como as cenouras. Existem os xantoplastos amarelos e os eriteroplastos vermelhos. Então, responsáveis pela cor dos frutos. Os cloroplastos possuem cor verde por causa da clorofila e são responsáveis pela fotossíntese. Cloroplastos, eles são responsáveis pela fotossíntese. Com 2 S. Síntese. A forma e o tamanho dessas organelas varia conforme o tipo da célula e do organismo em que se encontram. Perfeito, né? São como as placas de trânsito, só que vivas, né? Vamos lá. Ribossomos. Os ribossomos são organelas celulares não membranosas presentes nas células procarióticas e eucarióticas. Ribossomos, eles não possuem membrana.
eles atuam principalmente na regeneração celular e controle metabólico. Regeneração celular e controle. Essas estruturas assemelham-se a um grânulo por apresentarem forma arredondada. São responsáveis por sintetizar proteínas nas células. Sintetizar na célula. A reunião dos aminoácidos para formar as proteínas ocorre pela formação de ligações peptídicas. É como se fosse força, né? A sua célula ela vai fazendo uma força a partir da radiação ou informação enérgica que vem das fibras. E aí existe a contração que é lógica por fibra e que é deslógica por radiação, que não tem tanta lógica assim, a não ser que você ligue a radiação à lógica e crie uma radiológica que vai ajudar, vai interferir e vai conciliar a amizade. E essa radiação ela não faz parte do circuito lógico, então ela pode causar dano por aumentar o potencial de ação, de sentir a célula, colocar a célula em sensação que ela não está madura para sentir, entende? Então você desamadurece a célula numa hora errada, sem lógica, né? O que acontece? Os ribossomos aqui nas células, eles vão sofrendo essa contração e eles vão unindo aminoácidos para, sobre o impulso da contração, desenvolver uma proteína. Então eles vão sofrendo os impulsos e aí essa é a proteína que vai encaixar e vai ficar domada na célula, interferindo sobre essa encamada de energia sobre a ação celular. E aí ela vai fazer uma parede de contenção de camada. Então a proteína, os ribossomos, eles constroem essa parede, são como tijolinhos. Só que os tijolos, eles são basicamente assim, ó. São rimas de contenção da variabilidade de movimento celular. Então, tem um movimento que está causando choque aqui, ó. Você vai jogar uma proteína para cá o máximo possível para que reduza esse movimento deschocativo sobre o núcleo sensitivo. Então, você vai instalar uma proteína ali. Por mais que você perca estado reativo, você vai continuar com a sensação desintimidada, né? É legal. Bom, com essas referências já dá para construir lógica sobre a sua independência de raciocínio, né? Centríolos. Centríolos. Olhos. Centeráolhos. Os centeróleos são organelas com estrutura cilíndrica encontradas nas células eucarióticas. Cilíndricas. A gente tem uns bastões, né?
Ahn, então são encontradas nas células eucarióticas, células humanas barra eucarióticas. Eucarióticas. Elas participam da divisão celular pela capacidade de duplicação quando ocorre a mitose e meiose. Então, participam da mitose e meiose. Divisão celular. Vou falar com vocês que a divisão celular, ela sempre faz o trabalho do núcleo sensitivo. Então, quando o núcleo sensitivo ele consegue, ele está sob excesso de carga e precisa desencarregar esse excesso, ele faz uma cópia de si. E essa cópia estica esse núcleo. Então você tem esse núcleo e você vai esticar ele. Só que para esticar esse núcleo você precisa de um centríolo, né? Você precisa do sentido de esticar esses íolos, essas genéticas que descomprimem essa célula, fazendo ela convidar a cópia para ser desenvolvida. Então aí a gente tem a célula e a cópia dela sobre esse eixo que sem terá íolo, né? E aí desintegrando e sem ter, né, você desintegra uma cópia e você intera, né? Então sem ter então tem essa questão, sem ter, se você interar, né? Sem teriolar, migrando para os polos das células após a duplicação. Essas organelas não membranosas também participam da formação dos cílios e flagelos. Além disso, cílios e flagelos. Cílios e flagelos são pelos e cauda, que ajudam na movimentação celular. Né? Ajudam a descomportar a membrana celular sobre movimento, né? Trabalham com movimento. A membrana das organelas. Acho que a última coisa que a gente vai ver é a membrana. A membrana. A membrana das organelas. As organelas são envolvidas por uma membrana semelhante à membrana plasmática da célula, conhecida por membrana interna. Ela ajuda a criar um ambiente particular para cada organela. Ajuda a criar um ambiente particular para a atividade das organelas. Tanto a membrana externa quanto as internas
são compostas por glicolipídios, fosfolipídios e colesterol. A gente vai ter nessas formada por glicolipídios, fosfolipídios e colesterol. Porém, a quantidade de colesterol nas internas é menor. O colesterol está associado à fluidez e estabilidade da célula. Por esse motivo, está mais presente na membrana externa. As membranas internas também possuem permeabilidade seletiva, ou seja, controla a entrada e a saída de substâncias de seu interior. Então, seletividade. Controla a entrada e a saída de substâncias de seu interior. Esse processo pode acontecer por intermédio de proteínas ou direto pela membrana, endocitose ou exocitose. Membrana, endocitose ou exocitose, organelas, endocitose ou exocitose. As membranas internas promovem a individualização das organelas. Dessa forma, o ambiente interno das organelas fica separado do ambiente interno da célula. É por esse motivo que não acontecem reações químicas cruzadas entre enzimas, a não ser que haja um estímulo de comunicação. Então a gente tem a célula, seu núcleo e as organelas. Vou pôr o núcleo aqui e as organelas aqui, ó. Todas têm material de colesterol, colesterol, fosfolipídios, glicolipídios, que fazem, né? Vamos por aqui, ó. Vamos pegar aqui. Elas estão imersas aqui no líquido. Todas elas estão imersas em esse líquido, né? Só que aí cada uma vai ter um diferencial, ó. Que elas vão ter a sua membrana separa o seu ambiente interno, né? Isso aqui. Cara, é isso aí, né? As células. Vamos pegar uma imagem. Célula. Então, tá vendo essa dimensão aqui? É como se a gente aumentasse muito o zoom e aplicasse uma qualidade de imagem sobre esse aumento, né? E aí começasse a conseguir ver essas células. E é basicamente assim mesmo, né? Você tem um núcleo de contenção de estímulo sensitivo
que a partir desse centro de concessão de sensibilidades você consegue desportar capacidades para determinadas organelas. Então é como se a gente tivesse isso daqui, ó. A gente tem essa célula e a gente tem esse núcleo aqui, né? A gente tem 37 trilhões disso. E aqui a gente tem uma coisa mais ou menos assim, ó, né? E aí aqui, ó, dependendo do estímulo que chega aqui, ó, né, você tem a ligação aqui, ó, desses aqui, ó, com fora, né? Por conta da conexão unilateral, né? Você tem essas conexões aqui, ó. Só que é uma desescala de conexões, né? Porque aqui é o ambiente externo, e aqui é o ambiente interno, e aqui é o núcleo interno, né? É o interior do núcleo, que é o núcleo. Então, quando a gente tem esses estímulos externos, eles, ao serem aplicados, eles fazem esse trabalho aqui, ó. E esse trabalho aqui, ó, faz uma escala que a gente chama de progressão. Existe a progressão de estímulo. E aí, essa progressão, quando chega aqui, ó, chega o potencial ativo do estímulo progredido, e desse potencial ativo do estímulo sensitivo, chega o potencial e ele se desencadeia pelo sentido rítmico, né? E esse sentido rítmico é uma indexação da sensação coletiva do órgão. Então você tem o órgão, as células e os sistemas. Então as células, elas demandam ritmo para afirmar uma nota ao órgão, e o órgão demanda ritmo para afirmar uma nota ao sistema, e o sistema demanda ritmo para afirmar uma nota no corpo, e o corpo compassa essa nota para o meio exterior, ou seja, para a realidade. Então é mais ou menos assim essas progressões que acontecem. E aí você tem esses desafios aqui, ó. Quantos potenciais que eles vão receber em função do instante em indexação de comprimento de onda sobre mantimento dessa organização viva. Legal, né? Cara, isso é muito legal, porque a gente consegue ver modelos de estabelecimento vivo que redimensionam isso, né? A gente tem vários insetos, várias vidas menores que nos ajudam a ver com qualidade de imagem esse sentido científico que a gente administra, né? Bom, isso ajuda a gente a aumentar nossa preocupação sobre essas condições de estados físico-químicos e biológicos dentro de nós, por conta dessas notas em percussão. Isso é muito bacana. Bom, então é isso. Era isso que a gente tinha para falar sobre as organelas. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.
Um abraço para você e fui!